Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 124 do nosso podcast. E hoje com um tema muito importante e muito bacana e pedido por vocês. Alguns episódios atrás a gente fez um vídeo como se tornar um bom vendedor. A gente fez uma conversa sobre isso e teve um resultado muito bacana, vocês gostaram. Então hoje a gente trouxe um mais aprofundado sobre o livro Como Super Vendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Negócios, do Jeb Blount. Hoje a gente vai falar sobre isso, como utilizar a inteligência emocional em vendas. Meu nome é Nathan Negrelli, hoje eu estou aqui com a Viviane, com a Carol. Olá, pessoal. Com certeza vai ser um episódio maravilhoso para quem gosta de vendas, para quem gosta de comunicação, para quem gosta de excelência. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com PNL. E vamos lá. Como eu disse, vocês gostaram bastante do outro episódio, a gente falou bastante. Se você não assistiu, assiste o outro episódio, chama Como Ser um Bom Vendedor. Tá uns 3, 4 episódios atrás. Assiste lá que tá muito bacana e hoje a gente vai aprofundar com o tema inteligência emocional. Então vamos lá, Viviane. Eu acredito muito importante, às vezes a gente vai fazer um curso de vendas e a gente fica só na parte técnica, né, da venda. Só que a gente tem que também prestar atenção na parte comportamental, né? Quais os comportamentos que eu tenho que vão fazer com que eu possa ser um bom vendedor, um super vendedor, né, como o livro fala. E o livro começa a falar de N temas, e eu gostei muito de 2 em específico do livro, que ele fala sobre inteligências para uma alta performance em vendas. E nessas inteligências ele levanta 4 inteligências. A primeira é a inteligência inata, que é aquela que ele fala que já vem na genética, no DNA das pessoas, que são características que você carrega, e que ele chama isso do QI, seria a inteligência que você já tem, que seria uma inteligência estática, porém já é seu natural, como, por exemplo, pessoas que têm uma boa comunicação, uma pessoa que tem um carisma muito grande, uma pessoa que tem atenção, ou seja, algumas habilidades que a pessoa tem de uma forma natural, que faz parte dessa inteligência dela, que ela faz de uma forma muito natural. Ou seja, é uma inteligência inata que já vem como se fizesse parte do DNA dela, né? Então, essa inteligência ela não precisa desenvolver, porque já é algo natural. Então, ele chama essa da inteligência inata, que é importante para todo supervendedor. Se a gente pegar todo supervendedor, ele tem um QI alto, porque ele tem uma capacidade de perceber as coisas muito rápido, ele tem a capacidade de se relacionar muito bem, ele tem uma capacidade de sentir o ambiente e ver se ele está no caminho certo naquela negociação. Então, o supervendedor já tem uma inteligência, um QI alto. Carol, quer complementar alguma coisa de QI, de inteligência inata? É que a gente vai entrar num assunto muito técnico. Depois, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu explico, ou em algum vídeo no Instagram, ou a gente faz um episódio sobre isso. Mas muita gente relaciona o QI, né, à inteligência lógico-matemática, a resolução de problemas, ou uma inteligência ali visoespacial, né, que seria de localização, de entender a dimensão das coisas. Só que, qual que é o conceito? Como é que a gente caracteriza alguma coisa como sendo inteligência? Esses atributos, essas habilidades, elas têm que estar correlacionadas. Na hora que você for fazer uma pesquisa científica, por exemplo, você tem que medir qual que é o nível de correlação entre a habilidade que você está analisando e as outras habilidades consideradas inteligentes. Se for correlacionado, então sim, você pode chamar de inteligência, se não, não é o caso. É assim que a gente vê. Se essas habilidades estão correlacionadas, então significa que inteligência emocional é uma inteligência, ou seja, é uma habilidade considerada como se fosse inteligência, ela está ali no mesmo pacote. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa tem um QI muito alto, existe uma probabilidade maior dela conseguir desenvolver outras habilidades em outras áreas. Significa que ela desenvolve? Não. Ué, então por que tem tanto nerd, por exemplo, por aí, que tem uma dificuldade absurda de se comunicar, de perceber o padrão dos outros?
muito disso passa pelo ambiente, pelos incentivos que foram dados para essa criança, né? Uma criança que está, por exemplo, que é muito, muito excepcional, ela vai ser estimulada a sentar, estudar, ler livro. Muitas vezes é um negócio que ela gosta, que ela se motiva, então ela passaria horas ali lendo, horas ali estudando matemática, por exemplo, que é um tempo que ela não está destinando a desenvolver alguma outra habilidade. Isso não significa que ela não seja capaz, a não ser que ela tenha algum outro tipo de limitação, né? Por exemplo, não estou falando aqui de pessoas dentro do espectro autista ou uma pessoa que tem um TDA, não estou falando disso, estou falando de pessoas que têm um QI elevado e que poderiam facilmente desenvolver outras coisas, mas por conta do ambiente acabam não desenvolvendo. Então, sim, uma pessoa que tem um QI muito elevado tem uma probabilidade maior de também conseguir desenvolver essas habilidades que a Viviane falou. É esquisito quando a gente ouve isso, né? Como é que então um nerd ele tem mais facilidade para se comunicar do que uma pessoa que não tem? Sim, na teoria. Só que a teoria não é tudo, né? Tem um ambiente também que prejudica ou ajuda muito. E o livro fala exatamente sobre isso, porque se a gente pegar um super vendedor, ele vai ter um QI alto, mas o QI alto não mostra que ele vai ter sucesso por si só o QI alto. Então, ele vai desenvolver outras inteligências. A segunda inteligência que ele fala é a inteligência adquirida, que é onde você pega conhecimentos, conhecimentos técnicos, conhecimentos do mercado, onde você vai estudar, onde você vai aprender coisas para que você possa desenvolver e ampliar o seu QI. Então, essa inteligência adquirida que a gente vai buscar informação para que eu me coloque da melhor forma. E no livro ele fala sobre a capacidade que você tem de conhecer o produto, o mercado, as pessoas, né? E aí ele vem para a inteligência tecnológica, que é a terceira inteligência. E ele fala que o supervendedor ele precisa realmente estar ligado a desenvolver essa parte de lidar com o CRM, dele trabalhar com a parte de marketing, dele ter as ferramentas, né, saber usar uma videoconferência, saber usar um WhatsApp, saber usar todas as partes tecnológicas para que ele possa minimizar o operacional dele, né, gastar menos tempo nisso e mais tempo nas suas relações, que isso é super importante, né? E eu vejo assim, como vendedora e como eu lido muito com isso, que talvez essa seja a maior deficiência dos vendedores. É um sofrimento para tentar convencer a pessoa a usar o CRM do jeito certo. Exatamente, porque geralmente o vendedor, como ele gosta muito de pessoas e não gosta de processos, ele acaba, ele acha que é perda de tempo ele ficar lá fazendo uma planilha ou usando o CRM, colocando informação lá. Então, e essa inteligência ela é super importante, como a inteligência adquirida e como o QI, também para que ele tenha esse o resultado de um super vendedor. E a quarta inteligência que ele fala, que é importante em qualquer profissão, seria a inteligência emocional, que aí é o QE que ele fala, que é a capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas, né? De você lidar com os seus próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros. Então, é a capacidade que você tem de fazer um bom relacionamento, uma boa conexão com as pessoas. Então, no livro ele fala que essas quatro inteligências juntas vai fazer com que você se torne um super vendedor. Mas não adianta ter uma sozinha. Você tem que desenvolver as quatro para que você tenha uma alta performance. Eu vou fazer uma aspas aqui, tá? Isso aí que ele fala de inteligências é uma analogia, Sim. tá? Na verdade, não existem várias inteligências múltiplas. Isso nunca foi provado. Sim. O que foi provado são várias habilidades dentro do conceito de inteligência. Inteligência é inteligência. Isso. Ponto. Quais habilidades que você usa dentro disso? É o que vai mudar. Exatamente. São habilidades que você vai desenvolver, comportamentos que você vai desenvolver. Por isso que aqui, o que eu quero, quando eu estava lendo o livro, eu fiz assim, qual comportamento eu preciso desenvolver para que eu tenha essa alta performance em vendas? Então, em qual dessas inteligências que ele separou que eu preciso dar um foco maior? Lógico, quando eu vi isso aqui, para mim foi claro que eu preciso desenvolver inteligência tecnológica,
que se eu desenvolver, se eu potencializar a minha inteligência tecnológica, com certeza eu vou minimizar muito tempo e eu vou ter muito mais tempo para poder focar nos meus muito clientes. mais informação Muito sobre o mais seu cliente, informação, porque é loucura a gente acreditar que a gente é capaz de memorizar todos os padrões e todas as falas que a pessoa teve com você. Na verdade é o seguinte, Carol, eu até sei porque eu tenho essa dificuldade, né? Eu vou justificar a minha falta, a minha falta de habilidade na inteligência tecnológica. Porque eu sempre tive um sistema de crenças que era assim, que todo desorganizado tem uma boa memória. E como eu não quero perder a memória, eu fico desorganizada. Mas isso é uma crença que a gente precisa quebrar, que, Na inteligência embora ela emocional. seja possibilitante num aspecto, ela me limita em vários outros aspectos. É isso que a gente tem que entender, que toda crença, mesmo a possibilitadora, ela te limita em outro aspecto. Então eu já dou parabéns para mim mesmo, que já comecei a estudar inteligência artificial, que já estou colocando... Essas semanas estão... que eu já estou colocando mais foco nisso, porque quando eu li o livro, isso me chamou muito a atenção, porque eu comecei a dar nota, eu dou até faço a sugestão para o pessoal. Que nota você dá para a sua inteligência inata? Que nota você dá para a sua inteligência adquirida? Que nota você dá para a sua inteligência tecnológica? E que nota você dá para o seu QE, para a sua inteligência emocional? Porque se eu começar a dar uma nota, de 0 a 10, eu dou 8, por exemplo, para a minha saúde, para a minha inteligência adquirida, o que falta para ser 10? Só no inata que você não vai poder fazer. Não, só na inata que eu não posso fazer, porque a inata é uma inteligência estática. A adquirida, ela é dinâmica. Uhum. Então, eu posso potencializar a minha inata com a adquirida. Mas mesmo na inata que você estava falando no começo, falando a capacidade de se comunicar, capacidade de ser carismático, você falou, o inata, a pessoa nasce com essa habilidade mais desenvolvida. Mas você pode ver, você pode dar uma nota para como você está hoje na sua comunicação e desenvolver isso. Não use essa palavra inata como uma bengala. Exatamente. Porque é super possível você pegar uma habilidade específica e desenvolver. Por mais dificuldade que você tenha, é possível você pegar habilidade por habilidade, não olhando a inteligência como um todo agora, mas olhando cada um dos componentes, é possível treinar cada um dos componentes. Perfeita observação. Eu gosto muito que foi bom a gente levantar isso, porque eu sempre ouço isso em curso de vendas. Mas vender é dom. Eu começo a ouvir isso, né? Que se a gente pegar a inteligência inata, se a gente não acredita muito em dom, mas seria o que a pessoa transcreve como um dom. Mas não é verdade. Na verdade, assim, é lógico que tem pessoas que têm mais facilidade, é mais natural para a pessoa fazer aquilo, faz mais parte do perfil da pessoa atuar daquela forma, ou seja, é mais leve, ela gasta menos energia para fazer aquilo. Mas se uma pessoa faz, qualquer outra pessoa aprendendo a estratégia, potencializando as habilidades e desenvolvendo comportamentos, ela faz também. Então, esse negócio, eu não nasci para vender, então começa a parar para pensar que isso aí não é verdade. Você talvez não desenvolveu essa habilidade, mas se você quiser, é só você desenvolver estratégias, desenvolver habilidades e comportamentos que você vai fazer também. Não, perfeito. Para pegar um exemplo prático aqui que todo mundo deve saber, direto eu vejo pessoas falando: o Messi tem o dom e o Cristiano Ronaldo é trabalho. Como se o Messi não fosse trabalho também e como se tivesse nascido assim. Claro que não, mas dá para perceber pelo jeito que o Messi joga que ele tem algumas habilidades que talvez não veio tanto com o treino. Talvez ele nasceu assim e o Cristiano Ronaldo realmente é uma máquina de treino. Dá para perceber isso. Pelos treinos que ele faz, pelo físico que ele tem, por como ele se cuida, que é mais que eu acho que o Messi se cuida. Só você vê no porte físico, não estou falando de altura, mas de porte físico mesmo. Só que você vê, o Cristiano Ronaldo foi atrás e agora o Messi passou, né? Acho que tem uma ou duas a mais, mas o Cristiano Ronaldo chegou num ponto que os dois estavam disputando sempre.
10 anos de disputa, 15 anos de disputa. Então tem como você treinar isso, desenvolver essas habilidades, desenvolver as competências. Não, na própria comunicação, eu vejo muito o meu caso, assim. Quando eu era criança, por muito tempo, eu vou dizer que sempre, mas por muito tempo eu fui uma pessoa introvertida, introspectiva, mais analítica. Eu fiz faculdade de exatas, eu não precisei me comunicar muito, né, ao longo disso, de todo o período ali da minha formação. E eu tinha uma dificuldade. E aí me surgiu o Café com PNL, né? Poxa, eu gosto tanto do assunto PNL e a comunicação ela começou a ser um empecilho para eu conseguir fazer aquilo que eu achava legal, que me brilhava os olhos. E então, poxa, é possível, apesar de eu ser uma pessoa mais eu desenvolver minha comunicação para deixar ela um pouco mais didática, para interagir com pessoas que eu sei que gostam pra caramba do tema. E aí, vou desenvolvendo. Tô perfeita? Não, com certeza eu não sou a pessoa mais carismática do mundo. A Viviane tem muito mais essa habilidade do que eu. Mas estou muito melhor. Aquilo deixou de me atrapalhar, pelo menos. Com certeza, com certeza. E aí ele vem a segunda parte do livro, que eu também gostei muito, que, aliás, o livro é muito interessante em vários aspectos. Ele fala de alguns pilares da inteligência emocional. Porque eu penso assim, Carol, em qualquer profissão que a gente pensar, a gente está falando de supervendedor, mas qualquer profissão, a inteligência emocional é a habilidade primordial para você ter sucesso. Um líder que não tem inteligência emocional, um atleta que não tem inteligência emocional, um médico que não tem inteligência, um ser humano, um pai que não tem inteligência emocional. Então, não sei aonde que a inteligência emocional não seja a habilidade primordial. E ele vai citando alguns pilares da inteligência emocional. Então, o primeiro pilar que ele fala é da empatia. E a gente já falou em vários... No último mesmo a gente falou. O que é a empatia? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, de enxergar com os olhos do outro, se pôr na posição do outro. Então, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, importantíssima em vendas também, porque muitas vezes eu vejo um vendedor sempre nem ouvindo o que o comprador fala, só pensando em si, só pensando na venda, no final da venda, na comissão dele. Se uma pessoa age dessa forma, como vendedor, ele não vai ter sucesso. Sucesso é quando você realiza o objetivo do outro e, automaticamente, você tem o seu sucesso. Então, a empatia é o primeiro ponto que ele fala, inclusive ele fala da escutativa, que faz parte da empatia. Né? A gente falou bastante também no episódio do Como Ser um Bom Vendedor, exatamente. A gente falou de escutativa. Porque a gente vê pessoas que você está falando com a pessoa... Eu tenho umas 2, 3 pessoas que eu conheço que eu falo, gente, eu não vou conversar com essa pessoa, porque ela não me ouve. Ela não tem uma capacidade de ouvir o outro. E quando você não ouve o outro, isso gera uma desconexão. Né? Você está totalmente desconexo do outro, isso não gera confiança, credibilidade, que é o primeiro ponto para você fazer uma boa venda. Aí ele fala sobre autoconsciência, que a gente também já cansou de falar, de você saber os teus padrões comportamentais, em venda super importante você trabalhar os seus comportamentos, reconhecer as suas emoções, falar sobre o seu comportamento, identificar ponto forte e ponto fraco, que faz parte da autoconsciência, né? E aí existe N exercícios para a gente trabalhar ponto forte, ponto fraco. A janela de Johari, a gente pode fazer um dia janela de Johari aqui, a gente pode fazer análise SWOT, mas você saber qual é o seu ponto forte e esse você fazer brilhar. Você enxergar ponto fraco e eliminar. Não adianta você enxergar um ponto fraco e falar, eu sou assim mesmo. Ou então falar, nem quero olhar isso aqui, eu sei que eu tenho, mas nem vou olhar. Não é porque você não vai olhar que esse comportamento não está atrapalhando ou fazendo com que você não chegue no resultado que você quer. Né? Então, aí ele fala sobre a autoconsciência. Depois, o terceiro ponto que ele fala seria sobre o autocontrole, super importante em vendas, porque se a gente pensar em vendas, o que acontece com o vendedor e o comprador? Na maioria das vendas, não todas, mas numa maioria das vendas. O comprador, ele começa na emoção. Ele quer comprar. Ele está na emoção de comprar. E o vendedor, ele começa na razão.
Então, ele começa explicando, né, o produto, o serviço. Só que, no meio dessa negociação, o vendedor ele inverte. Ele começa a trazer racionalidade, ele vai ter que tomar decisão de compra. O comprador, né? Não, é o comprador, ele vai ter que tomar decisão. Eu falei vendedor? Não, é o comprador. Ele vai ter que tomar decisão de compra. Então, ele começa a inverter, ele sai da emoção e vai para a parte mais racional. Quando ele faz isso, o vendedor que estava na razão, ele vai para a emoção. Aí dá o problema. Então, ele ter esse autocontrole durante toda a negociação, ele lidar com a emoção, lidar com a frustração de um não, ele saber sair de uma situação, de um desafio ali colocado pelo comprador, ele saber lidar com isso é super importante, né, Carol? O que você acha disso, do autocontrole? Concordo. Concorda? É super importante. E depois ele fala também do esforço em vendas, que eu achei esse primordial. E eu acho que esse é o segredo do sucesso do supervendedor. Dele ter aquela constância, dele ter a resiliência e dele ter a persistência. Que eu pego essas 3 habilidades, quando eu escuto falar de esforço de vendas, eu penso nessas 3 habilidades. Será que eu sou constante? Será que eu sou resiliente? Será que eu tenho persistência? E ser diferente de ser insistente, né? Daquele vendedor chato, insistente, que não para de... É uma coisa completamente diferente das outras. Então, aqui nos 4 pilares, eu também dou a dica. Gente, em qual delas você está precisando desenvolver mais? É empatia? É a autoconsciência? É o autocontrole? Ou é o esforço em vendas? E que nota você dá em cada um? Para que eu possa desenvolver essa performance, para que eu possa realmente trazer esse resultado final, que seria uma alta performance em vendas, para que você se torne um super vendedor. Quanto que é o número mesmo de approaches que tem que ter antes de fechar? Estatisticamente, a gente diz que você vai receber um sim depois da 6ª abordagem. Mas, geralmente, o vendedor, na 3ª, ele já está desistindo. Ele já está achando que aquilo não vai dar certo. Se ele chegar na 5ª, já fala que o cara já é um bom vendedor. Agora, um super vendedor, ele não vai parar nem na 6ª, entendeu? Nem na 6ª, se ele ainda não tiver fechado o negócio. E essa é a diferença de um super vendedor. E a diferença entre persistente e insistente. Porque você está falando de 6 abordagens, realmente você vai ser um pé no saco se você for insistente. É diferente. Qual que é a diferença aí? Então, a diferença entre ser insistente e persistente. Se a gente pegar o insistente e o persistente, os dois são focados. São pessoas focadas. O insistente, ele tem o foco. O persistente também, ele quer chegar naquele objetivo. Só que o insistente, ele só tem uma estratégia, ele vai sempre no mesmo caminho. Então, a mesma fala, né? A mesma fala, o mesmo comportamento, ele atua da mesma forma. É o tipo do vendedor que, quando o comprador já vê o vendedor, ele fala assim, putz, já sei o que ele vai falar. Agora, o persistente, não. Toda vez que ele for abordar aquele cliente, ele vai mudar a estratégia, ele vai ter um comportamento diferente, ele vai mostrar o produto, o serviço dele abordando de uma forma diferente. Então, ele não se torna assim, óbvio, né? Assim, eu já sei o que ele vai falar. Não, ele faz de uma forma diferente, ou seja, como ele atua de uma forma diferente, o comprador, ele ouve, ele acaba ouvindo, ele acaba tendo a atenção com aquele vendedor por causa disso, né? Porque ele não está fazendo as coisas da mesma forma sempre, né? Que é uma pressuposição da PNL. Se você fizer as coisas do mesmo jeito, obterá o mesmo resultado. Então, desse livro eu achei bastante interessante. Aliás, eu não li o livro até o fim, mas tudo que eu li já está pertinente. Ele é muito enfático em falar sobre a inteligência emocional em todos os aspectos, em todos os capítulos, da importância da gente desenvolver essa inteligência de você lidar com as suas emoções numa negociação, né? Que, para mim, é importante ter inteligência emocional em qualquer aspecto da nossa vida, né? Não só na venda, mas como em todas as áreas da nossa vida.
Perfeito, então, pessoal. Vocês devem ter percebido que muitos do assunto que a gente abordou aqui, a gente já abordou em outros episódios. A gente falou de escuta ativa no episódio que é como ser um bom vendedor. A gente falou de empatia no último episódio, que a gente falou sobre mapa não é território. Então, são assuntos de extrema importância e muito utilizados, tanto na programação neurolinguística quanto para vendas. E aí eu deixo o convite aqui. Para você que quer desenvolver inteligência emocional, como a Viviane falou, é importante em todas as áreas da sua vida, como ser humano, na parte profissional, na parte familiar, na parte financeira, na sua saúde física. É extremamente importante você ter inteligência emocional. Se conhecer, saber os seus comportamentos, saber lidar com emoções, saber mudar seus comportamentos. Então, se você busca isso, eu vou fazer o convite para você estar lá no DL se você ainda não fez. Estar lá no DL. No DL você vai você vai desenvolver sua inteligência emocional de uma forma prática. É um treinamento, você vai viver, é vivencial. Você não vai aprender ou ouvir uma palestra, não, é viver. Você vai viver as suas emoções. Porque através da vivência das nossas emoções, a gente traz consciência dos nossos comportamentos e reações. E tendo consciência, como a gente já falou aqui em diversos episódios, você consegue perceber quais comportamentos estão bons e esses comportamentos que estão bons a gente potencializa e quais comportamentos não estão legais, não estão gerando os resultados que você deseja para a sua vida. E esses comportamentos mudar para que a gente consiga um resultado agradável, um resultado bom em todas as áreas da sua vida. Então, no DL você vai ter uma inteligência, você vai desenvolver uma inteligência emocional de uma maneira que você nunca tinha imaginado, através de um final de semana. Então eu deixo aqui embaixo o link para a nossa página do DL, lá vai estar tudo explicadinho, o que vai ser trabalhado, o que vai ser vivenciado. Tem um vídeo com depoimentos de pessoas que passaram pelo DL, das mais de 187 mil pessoas que passaram pelo DL. Também deixo o convite, como é vendas, o Negociação e Vendas, que vai ser no dia 3 de agosto aqui em São Paulo, na região do Tatuapé. É um curso de aplicação, então você vai aprender as técnicas de programação neurolinguística aplicadas à venda com a Viviane, é ela que ministra o Negociação e Vendas. A gente tem aumento de número de 100, 150, 200% no número de vendas, são feedbacks normais que a gente recebe. No NV, são diversas técnicas de programação neurolinguística em um dia aplicada a vendas, como estabelecer rapport, que a gente já falou em diversos episódios, como descobrir critérios de compra do seu cliente, abrir filtros para perceber os critérios de compra do seu cliente, diversas técnicas de fechamento, uma comunicação mais assertiva, mais direta, tudo visando uma boa venda, que seria o seu cliente se sentir satisfeito com a compra e você se sentir satisfeito com a venda, que isso é o que a gente fala que é uma boa venda. Então, 3 de agosto, aqui em São Paulo, a gente vai ter o NV. Com isso, finalizo o episódio de hoje agradecendo vocês, porque esse episódio a gente está fazendo porque vocês gostaram muito do primeiro episódio de vendas, então teve um resultado legal e a gente conta com esse resultado para a gente entender o que vocês estão gostando e o que vocês gostariam que a gente falasse aqui no nosso podcast. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha para alguém que você ama, alguém que você tem um carinho muito grande, alguém que você acha que merece também esse conteúdo e precisa desse conteúdo. Então, compartilha para essas pessoas especiais da sua vida. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas. Segue o @InexOficial no nosso Instagram. Lá a gente posta conteúdos diários de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística. Então, diariamente você vai receber alguma dica, alguma estratégia, algum vídeo. Então, diariamente você vai ter isso lá. Se inscreve lá, que é muito bacana. Se quiser me encontrar nas redes sociais, é @NathanNegrelli. No Instagram vai ser um prazer ter você lá. Fala que você veio do podcast, que eu vou ficar muito feliz de saber. Viviane? O meu Instagram é @Viviane Lauren e eu quero deixar um convite muito especial para vocês que nos ouvem, para que vocês venham fazer o DL, para que vocês venham fazer o curso de vendas, mas que tomem essa decisão, porque muitas pessoas me procuram, pedem informação e acabam não fazendo. Vamos sair da intenção, vamos para a ação, vamos buscar ferramentas, porque realmente vão transformar os resultados de vocês
Curtam, compartilhem esse vídeo para quem vocês amam e para quem vocês sabem que precisam dessas informações, tá bom? Um beijo, até o próximo capítulo. E eu vou terminar com um recado aqui para você que está nos ouvindo. O podcast ele é maravilhoso para abrir a nossa consciência, para abrir a nossa mente com relação a vários assuntos que a gente nem imaginava. Muita coisa do que a gente passa para vocês aqui são coisas super aplicáveis. Só que uma coisa eu falar para vocês assim, olha, como vendedor é muito importante que você seja empático. Como vendedor é muito importante você saber reconhecer os critérios. Beleza, mas é diferente de você, por exemplo, num curso de negociação e vendas, sentar com uma pessoa ali na sua frente e falar, o que você vai falar? O que especificamente? É importante você falar, tá bom, mas como eu vou falar? Que palavra que eu vou usar? E se o cliente falar tal coisa, como é que eu me viro ali naquela situação? E isso é para além, por exemplo, de um curso online que a pessoa vai te explicar, mas você não vai ter interação ali para você ver se você entendeu ou não. E o NV, ele proporciona isso, porque você está lá presencialmente e você é colocado em posições, né, que vai ter o comprador ali na sua frente, esse comprador vai conversar com você e você vai precisar falar. Você vai treinar essa sua fala em um ambiente que tem uma pessoa te ajudando, em um ambiente em que alguém consegue te dar um feedback para você melhorar a sua comunicação, para você estar realmente afiado para sair no dia a dia e conseguir executar o seu trabalho. É diferente você aprender a teoria do que a prática, do que a vivência. Do que, de fato, você pegar e... como? Que palavra especificamente? O que eu faço agora? Que são essas coisas que eu acho que são muito brilho do NV, né? Pessoalmente falando. E do DL também, Carol. Por mais que a gente explique inteligência emocional, não tem como você fazer uma mudança se você não viver as suas emoções. E essa é a proposta do DL, você viver as suas emoções para que você possa transformá-las, para que você possa usá-las a seu favor. Todas elas bem direcionadas te levam a resultados surpreendentes. Sejam bem-vindos. Perfeito. Então, vai lá. Foi mal, vai lá. Então, fica esse o recado. A gente sempre busca, até no podcast mesmo, o Natan fala muito isso para vocês. Apliquem aquilo que a gente passa para vocês. Coloquem em prática, porque é isso que vai mudar. O Natan vive falando para você, pega a caneta e papel, faz o exercício que a gente está falando. Tem um motivo para ser, que é esse motivo que eu falei. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, né? Resumindo aqui, eu tô com uma Carol Meirelles, é só mandar um oi lá, eu vou ficar super feliz que você veio do podcast. É isso aí. Então a gente volta na próxima semana com um episódio muito especial. Não percam, porque tá imperdível. Até a próxima, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.